Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos ver um teorema muito importante da mecânica dos fluidos, chamado de Teorema de Steven. Após a vinheta eu vou te mostrar que teorema é esse e vamos resolver uma questão baseada nessa lei. Vamos lá então? Olá pessoal, mais uma vez aqui professor Mike. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar os nossos vídeos. Sempre tem alguém que está precisando dessas aulas, tá certo? Pessoal, hoje nós vamos ver o chamado Teorema de Steven, né? Que diz o seguinte, olha só. Vamos imaginar um recipiente, né? Eu vou colocar no interior desse recipiente um fluido, né? Vamos imaginar que seja um líquido. E dentro desse fluido, eu coloquei um ponto. Vamos chamar esse ponto de 1. Né? Vamos imaginar que esse ponto esteja a uma altura em relação à superfície do líquido. Vou chamar de H1. Tá? Vamos supor que esse ponto deslocou-se até esse outro ponto. Né? Vou chamar de 2. Ponto 2. Pronto, é o mesmo ponto, só que ele deslocou da posição 1 para a posição 2. Então, daqui para cá, eu também vou ter uma altura em relação à superfície do líquido. Vou chamar de H2. O que diz o Teorema de Steven? Quando esse ponto sofre uma variação de altura, proporcionalmente ele vai sofrer uma variação de pressão. Né? Perceba que aqui tem uma variação de altura. Ó. Quando ele sai do ponto 1 ao ponto 2, ele sofre uma variação de altura. Essa variação de altura produz nesse ponto uma variação de pressão. Então, essa variação de pressão é proporcional à variação da altura. Quanto maior for a variação dessa altura, maior será a variação de pressão sofrida pelo ponto no interior do fluido. Né? Utilizando a equação da pressão hidrostática, nós vamos ver que ΔP é a densidade do líquido, né? Que também nós podemos chamar de massa específica, vezes a gravidade, vezes a variação de altura. Né? E variação de pressão é o quê? Variação de pressão é a pressão maior, né? Quando ele atinge o ponto 2, a pressão é maior do que em relação ao ponto 1. Então, eu vou pegar P2 menos P1 é igual a μ vezes G e ΔH é o H2 menos o H1. Então, está aqui o Teorema de Steven. Né? Pois bem, se esse ponto 1 estiver na superfície do líquido, na superfície, quem vai ser essa pressão 1? Essa pressão 1 passa a ser agora a pressão do ar em cima da superfície, que é a pressão atmosférica. Né? Então, agora, essa pressão 2, a pressão 1, ela passa a ser agora a pressão atmosférica. Né? Então, como é que vai ficar o Teorema de Steven? P2, só que em vez de nós chamarmos P2, vamos chamar só de P, menos o P1, que é a pressão atmosférica. Isso vai ser igual a μ vezes G, né? E ΔH. Bom, se o ponto 1 está na superfície do líquido, este H1 passa a ser zero, né? Então, ficar só apenas H2. Só que em vez de nós chamarmos de H2, nós vamos chamar apenas de H. Então, está aqui o Teorema de Steven para quando esse ponto estiver na superfície do líquido. Né? Então, vamos lá, vamos ver a questão agora. Olha só, a questão diz o seguinte. O Oceano Pacífico ele tem uma profundidade típica de 4 quilômetros. Né? Então, vamos anotar essa primeira informação. Então, a altura do Oceano Pacífico é de 4 quilômetros. Né? Vamos trabalhar com as grandezas todas no sistema internacional? Esses 4 quilômetros são 4.000 metros. Tá? Ou, se você preferir, 4
vezes 10 a terceira metros. Convertemos aí para a notação científica da base 10. Tá? Continuando. A uma pressão de 1 atm e uma temperatura de 4 graus Celsius, a densidade da água do mar é de 1,03 gramas por centímetro cúbico. Portanto, a uma pressão de 1 atm e a uma temperatura de 4 graus Celsius, ele disse para nós que a densidade da água do mar é de 1,03 gramas por centímetro cúbico. Olha lá, pessoal. Se nós convertemos a altura para o sistema internacional, que é o metro, nós vamos converter isso aqui para o sistema internacional também, que é o quilograma por metro cúbico, né? Para passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, você multiplica por 1000. Caso contrário, você divide por 1000. Tá certo? Então, 1,03 gramas por centímetro cúbico. Para converter para quilograma por metro cúbico, é só eu multiplicar por 1000. Ou seja, é só eu multiplicar por 10 a terceira. Então, olha só. A massa específica é 1,03. Para passar para quilograma por metro cúbico, eu multiplico por 1000. Então, basta eu multiplicar por 10 a terceira e automaticamente já vai dar em quilograma por metro cúbico. Tá? Vamos continuar a leitura da questão, então. Ignorando a variação de densidade da água com a profundidade, né? A gente vai ver isso mais tarde, que a densidade da água varia com a profundidade. Tá? Então, a gente vai descartar essa variação. Calcule a pressão hidrostática no fundo do oceano. Então, ele quer que a gente determine a pressão hidrostática. Então, vamos lá, então. Vamos utilizar aqui a equação do teorema de Stevens. Está aqui, ó. Que essa pressão aqui que ele está se referindo é a pressão hidrostática. Então, vai ficar pressão hidrostática menos a pressão atmosférica é igual a μ vezes G vezes H. Pressão hidrostática menos a pressão atmosférica, pessoal, é de 1 atm. 1 atm é 1 vezes 10 a quinta Pascal, ou Newton por metro quadrado. Isso é igual à massa específica, que foi que nós convertemos, 1,03 vezes 10 a terceira, né? Nós vamos considerar aqui a gravidade 10, tá bom? Mas no dia da prova, se ele der 9,8, você coloca 9,8, tá bom? Então, vezes 10, vezes a altura, que são os 4 quilômetros de profundidade do Oceano Pacífico. 4 vezes 10 a terceira, né? Então, a pressão hidrostática menos 1 vezes 10 a quinta. Nós vamos multiplicar todo mundo aqui desse lado, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar esse 10 com esse 1,03. Isso vai me dar 10,3 vezes 10 a terceira. Sobrou só o 4 vezes 10 a terceira. Certo? Então, a pressão hidrostática menos 1 vezes 10 a quinta. Agora, vamos multiplicar 10,3 vezes 4, né? 10, vou fazer aqui em cima, 0,3 vezes 4. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 0 dá 0, baixa 1. 4 vezes 1, 4. Um número após a vírgula, 41,2. Então, vai dar 41,2 vezes 10 a multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes, 10 a sexta. 3 mais 3, 6. Vamos passar esse 1 vezes 10 a quinta para o outro lado, somando. Então, a pressão hidrostática será 41,2 vezes 10 a sexta, mais 1 vezes 10 a quinta.
Pessoal, eu não posso somar aqui esses números direto, né? Porque os expoentes da base 10 são diferentes. Mas vamos fazer as bases, os expoentes da base 10 ficarem iguais, aí eu posso somar os números da frente e conservar a base 10. É assim que a gente soma. Números em notação científica. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou andar uma casa para a direita, ó, para a direita, e aí isso aqui vai dar 412 vezes 10 à quinta. Diminui um expoente. Mais 1 vezes 10 à quinta. Olha aí, ó. Agora eu posso somar, né? Posso somar porque agora os expoentes da base 10 são iguais. Eu somo os da frente e conservo o expoente da base 10. Então, a pressão hidrostática, vamos ver se vai dar aqui. Deu, né? 412 mais 1, 413. 413 conserva a base 10, 10 à quinta. Eu poderia terminar aqui minha continha. Se tiver essa alternativa, você marca logo. Ou se tiver 10 à quinta, pessoal, 1 vezes 10 à quinta é 1 ATM. Então, 413 vezes 10 à quinta é 413 ATM. Tá? Então, a minha resposta pode ser essa ou pode ser essa. Tá ok, pessoal? Ó, tá certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês na videoaula de hoje, tá bom? Não se esqueça, tá? Olha aí, ó. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Compartilhe os nossos vídeos, chame os seus colegas, veja quem está precisando, que nós temos aí os vídeos certos para eles, tá bom? Um forte abraço a todos, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.